Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado, você que atua no Poder Judiciário e você que somente se interessa por este, que é o poder mais fascinante da nossa República. Antes de mais nada, já peço que se inscreva, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram e também estamos no Spotify, onde os episódios entram na íntegra em áudio. Em todas essas redes, nos procure no @Projeto Ampla Defesa. Eu recebo com um bate-papo aqui muito bacana a doutora Jaqueline Senerini, ela que é especialista em Direito Médico e da Saúde, já atua no ramo jurídico há mais de 20 anos e gentilmente vai falar conosco sobre a sua área de atuação. Seja bem-vinda, doutora Jaqueline Senerini. Obrigada, um prazer estar aqui conversando com vocês nesse podcast tão excelente aí para trazer conteúdo de informação. Obrigado, fico muito feliz com as palavras. Queria começar falando, assim, de modo muito didático, principalmente para quem nos acompanha e não é da área do direito, ou não é da área do direito médico e da saúde. O que o direito médico e da saúde estuda? Que é uma dúvida de muitos. É uma dúvida de muitos, sabe por quê? Não existe essa disciplina na faculdade de Direito. Você sabia disso? Não sabia. Não tem Direito Médico e da Saúde. Nós aprendemos durante a faculdade apenas o direito relacionado à responsabilidade civil, que envolve esses dois temas. Mas de um tempo para cá, foi criando essa especialidade na prática, são os advogados que se especializam para atuar, para atender esses profissionais, tanto o médico, porque o médico é um profissional que hoje em dia ele está sendo muito mais processado do que antigamente. Antigamente, padre, médico, gerente de banco, eles eram ali figuras que ninguém mexia, né? Supremas. Hoje em dia, como aumentou muito o acesso à informação, os médicos eles são muito processados. Então, eles precisam de advogados especialistas que entendem de Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Médica. Então, eu me especializei nessa área. Então, eu posso atender o médico quando ele é processado e eu também atendo o paciente, que é mais o direito da saúde, que envolve a legislação específica da ANS, que ela disciplina os planos de saúde no Brasil, e SUS também, que é aí o plano de saúde da maioria de toda a população brasileira, né? Que é o nosso SUS. Então, eu sou especialista nessa área, Direito Médico e da Saúde. Ele atende tanto o profissional da saúde, o médico, quanto o paciente. Perfeito. Dentro desse tema, eu acho que para o cidadão, para o consumidor desse serviço, para o usuário desse serviço, eu acho que quando a gente fala do tema de direito médico, inevitavelmente vem à mente a questão do plano de saúde. Sim. E aí eu faço aqui uma pergunta até como usuário mesmo dos serviços. Pode parecer uma pergunta tola, mas eu sei que é a dúvida de muita gente. Quais são os direitos de quem tem plano de saúde? Porque a gente tem visto essa polêmica na mídia. Todos os dias. Sempre está saindo na mídia notícias de cancelamento abusivo, cancelamento em massa de plano de saúde. Você já deve ter visto essa notícia. Você já deve ter visto notícia de plano de saúde que nega um medicamento de alto custo para o usuário. Então, isso é proibido. Então, por exemplo, se você é um usuário de plano de saúde, você tem que saber que os seus direitos é acesso a toda aquela rede credenciada ali de profissionais que o plano de saúde tem. Você tem direito a ter liberado seus pedidos. Quando o médico faz um pedido, por exemplo, para uma cirurgia, o plano de saúde ele tem que responder, se for urgente o pedido, ele tem que responder em 24 horas, e às vezes ele demora para te dar uma resposta. Se for um pedido que não tem ali a urgência, ele tem até 21 dias para responder. O plano de saúde ele não pode cancelar o seu plano se você não tiver em atraso. Então, se você está pagando em dia, ele não tem motivo para cancelar seu plano de saúde. A não ser que você tenha cometido alguma fraude, mas aí ele tem que provar, né, obviamente. Mas tem acontecido muito cancelamento em massa. A pessoa usa muito o plano de saúde e aí o plano vai meio que em represália, ele cancela. Isso é proibido. E quem tem o plano de saúde cancelado pode entrar na justiça, pedir inclusive dano moral. Outra situação, o médico solicita para tratamento de câncer um medicamento que tem um alto custo. Ele é um custo muito elevado para o plano. Ele nega e fala que esse medicamento não está no rol da ANS. Também é uma prática abusiva do plano. Você tem o direito de entrar com uma ação judicial para pedir isso na justiça e o plano também vai ser condenado em dano moral. Outra coisa que acontece muito com quem tem filho autista. Às vezes a pessoa fez o plano de saúde, cumpriu a carência, ganhou neném, descobriu que a criança tem autismo, precisa fazer muitas terapias, que tem um custo elevado também.
plano nega e fala que não é obrigado a fornecer todas essas terapias. A pessoa ali, a mãe, o pai dessa criança também pode entrar na justiça para requerer o acesso a todas as terapias, inclusive a ABA, que é uma terapia bem complexa. Ele fala que não está no rol da ANS, mas você tem o direito também. Então esses são os principais, assim, o que tem mais abusividade no dia a dia, tá? Então o usuário do plano de saúde, ele tem que ter essa informação para que ele possa recorrer ao judiciário e defender os seus direitos. Perfeito. E ainda aproveitando esse tema do plano de saúde, né? Como eu disse, é inevitável a gente não explorá-lo como especialista em direito médico. Tem o plano de saúde, posso usar o SUS? Pois é, essa é uma pergunta que sempre acontece lá no escritório. Pode usar o SUS, sim, sabia? Tem muita gente que não sabe. E principalmente, por exemplo, quando a pessoa às vezes precisa de um medicamento de alto custo. Ela pediu no plano, o plano negou, ela não quer processar o plano porque ela tem medo de sofrer uma represália. Ela pode pedir no SUS esse medicamento, tá? Só que daí ela vai ter que se submeter ao início do tratamento, desde o início ali do SUS, que também tem umas regrinhas, então ele tem que começar novamente o tratamento. E isso às vezes acaba sendo inviável devido ao tempo que a pessoa tem, de repente, para esperar, para ter acesso a essa medicação. Mas ela pode usar o SUS, não é proibido. Então, se tem plano de saúde, mas quer usar o SUS, tem esse direito também, tá? A única coisa que às vezes vai acontecer é que o SUS, ele vai pedir para a pessoa fazer novamente os exames, né? Ele não vai, a gente ainda não tem esse direito, mas já existe um projeto de lei de autoria do deputado Nicolas, que ele quer que o SUS aceite todos os exames e todos os pedidos médicos do particular ou do plano. Para quê? Para economizar tempo. Então, às vezes a pessoa tem um plano, está fazendo o tratamento e ela já sabe o que ela precisa, mas por um motivo ou outro, perdeu o emprego, perdeu o plano de saúde, ela vai para o SUS. Aí a hora que ela chega no SUS, ao invés do SUS dar sequência nesses exames, ele pede tudo de novo e a pessoa começa do zero. E aí a gente tem esse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. Se for aprovado, vai ajudar muitas pessoas, porque daí o SUS ele tem que obrigatoriamente aceitar esses exames que já vêm com o paciente do plano de saúde. Então vai ser muito bom também. Vamos torcer para que dê certo. Tomara. Doutora, eu sempre gosto de encerrar, e principalmente num tema em ascensão, em crescimento, extremamente necessário para a sociedade civil, como é o direito médico da saúde, pedindo que o especialista aqui presente, ou a especialista no caso, deixe um recado para o estudante que está se decidindo ainda sobre qual área seguir. É uma espécie de venda do peixe. Ah, legal. Olha, gente, se for para vender meu peixe, eu vou falar muito. Por favor. Eu sou apaixonada por essa área, do direito médico da saúde. Principalmente porque nós não temos muitos especialistas que atendem essa área. Porém, nós temos uma demanda gigantesca. Então eu falo que é um oceano azul da advocacia ainda. Enquanto o advogado sai da faculdade, vai lutar por cliente no previdenciário, disputar com outros colegas o cliente do previdenciário, do trabalhista, da família, no direito médico da saúde, ele não tem esse problema. Tem poucos profissionais, é uma área muito grande, porque se você parar para pensar, todo cidadão brasileiro, uma hora ou outra, ele precisa, né, ter acesso à saúde. E ele pode ter um atendimento negado, ele pode ter uma demora excessiva no SUS e você pode ingressar com uma ação. Hoje a gente tem no Brasil mais de 500 mil pessoas esperando na fila do SUS para fazer uma cirurgia. E é uma cirurgia que já demorou o prazo que a legislação permite que ele fique esperando. Então o advogado ele pode ingressar com uma ação, pedir para essa cirurgia ser antecipada, né? Ser realizada. Então, para o estudante que está decidindo a área de atuação, se ele quiser trabalhar com o direito da saúde, com o direito médico, pode ter certeza que ele vai ter uma área imensa para poder atuar. Tem clientes todos os dias, nós atendemos clientes no Brasil inteiro. Inclusive, eu tenho um curso, um treinamento para ensinar advogados a atuar nessa área. O meu curso chama TEDS, Treinamento Estratégico em Direito da Saúde, e ele ensina profissionais, devido à minha experiência, e a procura de colegas para pedir para eu ensiná-los, eu acabei criando uma metodologia para ensinar eles a atuar nessa área. Onde as pessoas conseguem acessar o curso, ter acesso ao conteúdo? Então, no meu Instagram tem todas as informações. Qual é o @Jaqueline Cenerini. Perfeito. Tá? Lá tem todas as informações. Inclusive, tem muitos alunos já no Brasil todo, estão gostando muito do curso e eles validam essa questão do cliente. O cliente tem muito cliente no Brasil hoje precisando de especialista nessa área. E ajuda pessoas, porque assim, a pessoa que está precisando de um medicamento, um tratamento de saúde, ele está carente,
ele está com uma enfermidade e ele é o cliente pronto para fechar um contrato com o advogado. Ele não tem dúvida, porque ele precisa acessar o judiciário para conseguir aquela medicação. Questão de sobrevivência, né, doutora? É uma questão de saúde e sobrevivência. Então ele não tem uma dúvida se ele vai fechar com você ou não. Se ele te encontrar e ver e identificar em você a autoridade, que você entende do assunto, ele fecha o contrato. São ações muito rentáveis também. Você pode cobrar para ajuizar, você cobra quando sai uma liminar, e você ainda ganha sucumbência no final do processo. Então é uma área excelente para quem quer começar a advogar. Mas tem que estudar. Sempre. E não parar nunca. Não parar nunca. Doutora, muito obrigado. Agradeço imensamente. Tem mais algum tema que queira falar? O direito da saúde é muito vasto. É muito vasto, A gente precisaria de mais de uma hora para Então falar fica o convite para uma próxima oportunidade. Quando a gente estiver em Maringá, doutora de lá, né? Sim. Paranaense. Ou quando estiver... Nós somos de Brasília, temos um escritório também em Goiânia, o Projeto Ampla Defesa. A gente está no Brasil todo, hoje estamos aqui em São Paulo. Com certeza. Então eu agradeço imensamente a simpatia, a gentileza, emprestar um pouquinho do tempo. E a vocês que estão conosco até aqui, muito obrigado. Nos siga, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. @Projeto Ampla Defesa, estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Spotify. Vou deixar aqui embaixo também o @ da doutora Jaqueline Cenerini. Como tem as peculiaridades na escrita aí, vou deixar escrito aqui embaixo. Seu recado final, doutora, muito obrigado por estar conosco até aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar dessa área do direito que é pouco conhecida e que todo cidadão brasileiro tem, que é o direito ao acesso à saúde, garantia constitucional. A gente precisa levar essa informação para que as pessoas saibam realmente que elas têm o direito de buscar na justiça o acesso à saúde que muitas vezes é negado indevidamente. Tá? Perfeito. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima.